vai identificar exatamente quem foi que colocou aquilo na rede. O senhor vai entender a minha pergunta. Quer dizer, na verdade, assim, as informações que o PVC tinha, que eu também depois fui atrás, havia, sim, como identificar pelo menos uma torcida que é a torcida jovem do Flamengo, com a qual eu compreendo que o Flamengo tem relação corporativa. Pelo fato, me parece... Desculpe, Flávio. Me parece que essa torcida jovem está banida pelas autoridades policiais, mas e o Flamengo não tem qualquer relação com ela. Mas sabe que ela existe. Então a torcida jovem não tinha acesso ao plano sócio-torcedor corporativo. Não tinha. Isso é importante dizer. A jovem não tinha, porque a jovem ela está proibida de frequentar os estádios e o Flamengo não tinha, por essa razão, nenhuma relação com ela. Agora, talvez outra torcida, né, que não estivesse banida tenha participado disso também. Eu não quero me adiantar, mas eu tenho certeza que as autoridades policiais do Rio vão identificar exatamente, né, o que aconteceu e punir a grande maioria dos culpados. Mas é bem aí que eu queria chegar. Ainda que a jovem não tenha relações mais com o Flamengo, tenha rompido, é óbvio que esses movimentos eles são organizados por gente que se organiza, quer dizer, por torcidas organizadas que se organizam em grupos com os quais o Flamengo tem relação, né? Qualquer clube, não estou falando do Flamengo, qualquer clube a gente sabe que tem relação com torcidas organizadas, tanto que os clubes recebem torcidas organizadas muitas vezes nos seus CTs e tudo mais. A minha pergunta para o senhor é a seguinte: por que não uma ação do clube diretamente com essas torcidas, no sentido, presidente, de civilizá-las, evitar que essas coisas aconteçam, que essas coisas se organizem, né? Porque a sensação que eu tenho é que clube gosta muito de torcida organizada, dirigente, quando precisa dele. Mas quando acontece uma desgraça como essa, todos os dirigentes, estou falando em modo geral, não estou apontando o dedo para o Flamengo, não. Todos os dirigentes se antecipam em afirmar que não tem relação nenhuma com torcida organizada, quando existe. É por isso que eu acho que a ação do clube, junto às torcidas organizadas, ela seria muito mais efetiva do que, como o senhor mesmo disse, colocar 600, 700, 800 mil policiais, porque isso não segura a multidão. Bom, Flávio, vamos lá. O que você está propondo seria o ideal se tivesse ao nosso alcance. Tá? Em primeiro lugar, eu nunca disse que o Flamengo nunca teve relação com torcida organizada. O Flamengo não tem relações espúrias, né? Nunca teve relações espúrias com torcidas organizadas. Nós nunca demos ingresso, nunca pagamos viagem, nunca demos camisa. Isso desde 2013, quando nós assumimos. Tá? Isso, inclusive, gerou um certo estresse no início, né? Depois, algumas delas se adequaram a um tratamento, vamos dizer, uma relação comercial e se inscreveram no programa sócio-torcedor corporativo. No Flamengo as torcidas organizadas não têm sala nas instalações do Flamengo, né? Nós não temos pessoas das torcidas organizadas contratadas pelo Flamengo, as torcidas organizadas não participam da administração do Flamengo, então esse tipo de relação não existe. O que o Flamengo buscou fazer foi uma relação comercial, em que, reconhecendo que as torcidas organizadas existem, né, qual seria a melhor maneira de conviver com elas. Até porque, eu sempre disse isso e provavelmente já falei aqui na Fox, eu não tenho nada contra a figura da torcida organizada. Eu sou mais velho do que a grande maioria de vocês aí e vi esse movimento nascer. As torcidas organizadas, elas eram o segundo espetáculo mais bonito, né, de um jogo de futebol. A melhor coisa é você ver o seu time jogar e depois você ver aqueles cânticos, aquelas palavras de incentivo, né? Era uma coisa maravilhosa e eu vi esse movimento nascer. Infelizmente, ao longo do tempo, essas torcidas organizadas foram sendo absorvidas por maus elementos, né? E passaram, inclusive, a ser instrumento de violência nos estádios, que não existia lá no final dos anos 60, nos anos 70. Eu gostaria muito que a gente pudesse fazer isso que você está propondo e pudesse conscientizar para que as torcidas organizadas voltassem a ser simplesmente um instrumento de incentivo, de apoio ao time, né? Como eu vi acontecer.
né? Vários ex-integrantes de torcidas organizadas dos anos 60, 70, 80 saíram das torcidas organizadas porque não concordaram com essa questão da violência. Várias outras pessoas de bem continuam nas torcidas organizadas, mas não concordam com violência nos estádios, não concordam com enfrentamentos, né? Essas coisas de marcar com a torcida adversária numa estação de trem a 10 quilômetros de distância para algum conflito que nós já vimos que em vários casos já redundou até em morte. Esse tipo de coisa que a gente não pode conviver, e o Flamengo nunca compactuou com esse tipo de coisa. E eu repito, né, o Flamengo está à disposição das autoridades policiais, né, do Ministério Público, né, da Justiça, para tentar resolver de vez esse problema. Meu menino. Boa tarde, presidente Bandeira. É um prazer falar com o senhor novamente. A sua explanação agora foi perfeita, eu concordo em número, gênero e grau. Torcidas organizadas, com o passar do tempo, elas acabaram talvez sendo contaminadas com algumas pessoas que não prestam, fugindo totalmente o que era o propósito inicial, mas eu não acho que elas tenham que acabar no futebol brasileiro, não. Eu entendo que a torcida, ela dá um colorido especial no espetáculo, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que ainda liberam bandeiras de mastros, instrumentos musicais, eu acho que dá um colorido especial. Concordo com o senhor nesse quesito. Mas a partir do momento que essas torcidas tornam-se nocivas aos clubes, eu acho que os clubes eles têm que também tomar uma atitude um pouco mais drástica com relação a elas também. O senhor foi perfeito também na colocação que fez a respeito aí das atitudes preventivas que o Flamengo tomou antes da partida. O encontro com a polícia, o encontro com o Ministério Público, solicitando um efetivo policial maior do que o que foi apresentado. Eu acho que tudo isso serve de atenuante, principalmente quando acontece uma cena lamentável como essa, que nós não gostaríamos de ter visto. Mas, por exemplo, presidente, o senhor agora, com essa atitude aí de bloquear esses sócios corporativos, no caso aí, indiretamente afeta as torcidas, que são as principais credenciadas nesse plano, o senhor talvez aí bloqueia de fato esse relacionamento de forma parcial ou integral? Porque o Cruzeiro, inclusive, ele foi radical. Ele proibiu as torcidas organizadas de utilizarem o próprio escudo do clube. Se quiser utilizar, vai pagar royalties por clube. Qual que é a atitude do Flamengo com relação a isso aí? O rompimento é integral ou é parcial? Olha, eu não acho que seja caso de... Se você tiver a torcida organizada operando de maneira pacífica, eu não vejo nenhuma razão de se cobrar royalties, né, para usar a camisa do Flamengo. Afinal de contas, são os nossos torcedores e a torcida do Flamengo é o maior patrimônio do clube. Né? Tudo que nós temos, né, toda a força do Flamengo, a grandeza do Flamengo, vem da sua torcida. Né? Se nós temos um excelente contrato de televisionamento, é porque a torcida do Flamengo dá mais audiência do que as outras. Né? Se nós temos um patrocínio na camisa que é melhor do que os outros, é porque a torcida do Flamengo garante a esse patrocinador uma visibilidade maior. E assim vai, tem um programa de sócio-torcedor, tem bilheteria, tem tudo isso. Né? A nossa intenção sempre foi de ter uma relação de parceria positiva, né, com as nossas torcidas, inclusive com as torcidas organizadas, né, do jeito que elas eram, que sempre foram historicamente. Agora, daqui para frente, né, o que nós temos que fazer é, em conjunto com as autoridades, tentar encontrar uma solução para que um dia, quem sabe, volte a acontecer um tipo de relação positiva, proativa entre o Flamengo e as suas torcidas. Agora, eu repito, isso nós só vamos fazer em conjunto com as autoridades, né, policiais, Ministério Público, Justiça, para que não haja nenhum tipo vamos dizer, de dúvida com relação às intenções do Flamengo em relação às suas torcidas e à realização de espetáculos de futebol. Presidente, uma satisfação ouvi-lo, Facincani. Enfim, diante de todas essas explanações e vendo todas essas cenas ridículas, né, de brigas, de invasão, coisas assim que são extremamente nocivas ao futebol, e analisando que todo mundo esteve envolvido nesse planejamento, obviamente alguma coisa deu errado. Se o Flamengo tiver uma parcela de culpa em relação a esse assunto, não que ele tenha a culpa, o senhor já deu toda a defesa, mas se o Flamengo tivesse uma parcela de culpa e depois de todos esses episódios, o que o senhor teria feito de diferente de alguma coisa que pudesse mudar esse cenário? E até que ponto que punir o clube, afastá-lo
né, da sua torcida, da sua cidade, fechar um portão, né, uma medida mais drástica como foi feita, inclusive até na Europa, em anos anteriores, de afastar, né, uma equipe definitivamente numa competição por 2, 3 anos para que tomasse juízo justamente essa torcida que está no entorno e depende do clube, é uma punição justa, presidente? Olha, Facincani, eu não vejo como uma solução boa, né, se afastar o clube das competições, né, em absoluto, né, acho que isso daí você estaria punindo, né, os 99% da torcida que são ordeiros, que ajudam o clube e ajudam o futebol brasileiro. Tá? Eu acredito que se alguma punição vier, o Flamengo é claro que vai cumprir, né? A gente gostaria inclusive de poder debater isso, né, no processo, né, vamos dizer, judicial, né, esportivo, porque para qualquer decisão cabe recurso e, independente disso, né, o fato de nós estarmos dispostos ao diálogo é exatamente para, ao dialogar, aprender também, né, e assim como nós podemos aprender com vocês, né, que são especialistas na matéria e estão sempre tecendo considerações aí sobre esse assunto, né, eu acho que o diálogo com as autoridades pode fazer que haja ganhos de parte a parte. O presidente, é o Fábio Sormani de novo. Um dos grandes problemas que aconteceram no jogo contra o Independente foi a questão da troca do ingresso, né? Que o torcedor tem lá um cartãozinho, né? Que ele passa na catraca e entra, e não tinha como a PM fazer essa triagem anteriormente. O que o senhor pensa em fazer em relação a isso no futuro? Olha, nós estaremos sempre dispostos a discutir a questão. Tá? Eu não concordei, né, quando o comandante lá do policiamento, vamos dizer assim, ele condenou o uso dos cartões, né, com o ingresso sendo carregado neles, porque eu entendo que isso daí é uma medida que existe no mundo inteiro, é uma medida, vamos dizer, moderna, que previne falsificação de ingressos e previne cambismo também. Agora, é claro que num jogo como esse, né, você ao fazer barreiras distantes do estádio para fazer uma primeira triagem, se você não tem um ingresso físico, isso daí realmente prejudica. Mas se você faz a triagem com base no cartão, então só passaria por essa primeira triagem quem tivesse o cartão de sócio-torcedor do Flamengo. Né? Nessa história aí você já estaria resolvendo boa parte do problema. E agora, isso não exclui que daqui para frente a gente possa entrar num acordo com eles e, quem sabe, num jogo como esse, você exigir que, além do cartão, a pessoa leve o recibo, o comprovante de que o ingresso foi pago. Tá? É uma questão de diálogo, né? Infelizmente a tragédia já aconteceu e agora a gente tem que trabalhar para que não volte a acontecer. Presidente, olha, antes da gente encerrar, porque tem que ser rapidinho aí que o senhor pediu para não demorar muito, deixa eu perguntar um negócio para o senhor. Saiu na imprensa chilena ontem uma notícia de que a Federação Chilena não vai medir esforços, inclusive vai pagar até a multa rescisória para levar o Rueda para ser o treinador da seleção do Chile. O senhor tem essa informação? O senhor foi comunicado de alguma coisa ou é só boato? Olha, eu só vi na imprensa. Se for verdade, é sinal de que a Federação Chilena tem muito bom gosto para escolher, né, os seus profissionais, mas eu acho que ele vai ficar conosco mesmo. Isso tudo é só especulação, não foi? Ele não te falou nada, não tem... Não, o Flamengo não sabe absolutamente nada e eu tenho certeza que o Rueda vai passar o Natal e o Ano Novo lá com seus familiares e vai voltar para fazer um grande 2018 aí com o Flamengo. Presidente, o Fred está chegando aí pro Flamengo ou não? Vai ser o novo camisa 9 ou também é só boato? Isso aí você sabe que desde 2013, Benja, você me pergunta sobre esse tipo de coisa e a minha resposta é sempre a mesma, né? Então não vou nem falar porque você mesmo pode dizer aí o que eu falo sobre possíveis contratações. O pior que é verdade. As coisas mudam, presidente. Há 4 anos... O tempo passa. O senhor podia pelo menos conceder pra gente aqui, dar uma dica pelo menos, né? A partir de 2019 eu falo. Ô, presidente, qual que é a posição do Flamengo com o Guerreiro? O Guerreiro termina o contrato em agosto, o Guerreiro está punido 1 ano.
O Flamengo pensa em renovar para quando a suspensão acabar? Qual que é a posição do Flamengo em relação a isso, presidente? A posição é de apoio ao jogador, né? E estamos acompanhando aí o recurso dele, né, junto à FIFA, depois, se for o caso, junto ao CAS. Temos todo o interesse em ficar com o Guerreiro. Agora, detalhes, né, da relação contratual, acho que só diz respeito, né, a nós, ao jogador, aos seus procuradores. Vamos tentar encontrar uma solução que seja boa para todo mundo. Presidente, o ano de 2018, você acha que vai ser um ano, talvez, o mais difícil da sua gestão? Porque se criou muita expectativa, o Flamengo não ganhou os títulos que precisava, soube, não sei se eu estou bem informado ou não, mas como tem eleição no Flamengo no final do ano, o clima político aí está quente. Será um ano mais... Você acha que vai ser o ano mais difícil da sua gestão ou não? Acho que não. Acho que à medida que o tempo vai passando, né, o Flamengo vai consolidando sua recuperação financeira, né, embora não seja aquilo, né, que as pessoas falam, né, que às vezes acham que o Flamengo está nadando em dinheiro, mas a nossa situação em comparação à dos grandes clubes brasileiros, eu diria que até é muito boa, tá? Não temos assim, um benfeitor que nos ajude assim, né, como outros clubes, mas com geração própria o Flamengo vai conseguindo resolver os seus problemas, e a tendência é, com o passar do tempo, a gente vai tendo cada vez mais, né, o time mais forte. Então eu acho que 2018, né, independente do clima político, né, que isso no Flamengo sempre houve, né, e ano de eleitoral é um ano complicado, mas cabe a nós também não deixar isso passar para o time, e sabemos que estamos fazendo tudo, né? Estamos fazendo a coisa certa, estamos dando o melhor de nós aqui, não só eu, como toda a nossa diretoria, e vamos em frente, vai dar tudo certo. O Grêmio procurou o Flamengo querendo o Everton, presidente? Não. Não? Bom, alguém quer fazer a última pergunta? O presidente, mas independentemente de negociação ou não, o Fred é um bom jogador, não é? Olha, o Lewandowski é um excelente jogador também. Claro. Mas especificamente, Fred ainda é um jogador que no futebol brasileiro cabe numa equipe grande como o Flamengo, ou Palmeiras, ou Santos, ou enfim. O que o senhor pensa desse jogador especificamente, que é um cara que sempre é muito falado, presidente? É um grande jogador, assim como o Ricardo Oliveira é um grande jogador, o Lucas Prata é um grande jogador, o Lucas Barros, o Jô é um excelente jogador, todos da mesma posição. Né? Não é porque eles não jogam no Flamengo que eu não vou elogiar, então... Olha, nem tortura chinesa resolve. Mentira. Peraí, prometo. Fala. Ô, presidente, inclusive atendendo até o pedido da nação, aí, da torcida do Flamengo, haverá uma redução do preço dos ingressos para o ano que vem? Porque esse ano foi caro, hein, presidente? Tá salgado, hein, assistir um jogo do Flamengo? Nessa final de Sul-Americana aí, os cambistas estavam vendendo por 4 vezes o preço. Sinal que não era tão caro. O Flamengo precifica de acordo com o jogo. Eu acredito que partidas, né, que não tenham o mesmo valor, mesma atratividade de uma final de competição da Conmebol possam ter preços bem menores. Presidente, só mais uma, presidente. O Flamengo, nesse ano de 2017, teve um orçamento disponível para contratações de 60 milhões de reais, se eu não estou enganado. E parece que para 2018 isso cai para 18 milhões. Isso procede, presidente? Não, o que aconteceu é que quando se iniciou o ano, o orçamento era semelhante, mas como nós ao longo do ano fizemos algumas vendas, então nós pudemos, vamos dizer, dispor de um valor maior para contratações. Mesma coisa pode acontecer em 2018. Mas precisa, com essa base que o Flamengo tem, presidente, ou vendo o desempenho dessa molecada aí nessa reta final de 2017, o Flamengo de repente vai colocar o pé no freio em relação à contratação? Eu acredito que o elenco do Flamengo é bastante qualificado, né? Muita coisa tem que ser acertada dentro do campo ainda. Nós trouxemos vários jogadores que vieram do exterior e ainda não conseguiram desempenhar tudo aquilo que vocês mesmos sabem que eles são capazes.
e o nosso trabalho de base está cada vez melhor também. Então, ainda que a gente não fizesse contratação nenhuma, eu acredito que a gente teria um elenco para fazer bonitos. Mas eu acho que é sempre interessante que você faça ajustes pontuais, e isso vai depender também do nosso treinador, que chegou no meio do caminho aqui. E acho que a gente vai ter alguma coisa assim para ajustar em termos de contratações, mas antes que você pergunte, eu não vou adiantar nada. Tá bom, mas não custa tentar. O Alex Muralha vai sair do Flamengo e o Flamengo pensa em trazer o Júlio César, goleiro, de volta ou não? Vai jogar um ano no Flamengo, presidente? Isso daí tá tudo dentro daquela primeira resposta aí. Só pedir a última participação minha no programa com o presidente do Flamengo. Era 1h15 quando nós falamos para ele que era a última. Só para dizer o seguinte, qual é o seu nível de insatisfação nessa temporada, presidente? Olha, Pascoal, eu como todo torcedor do rubro-negro, para mim o céu tem que ser o limite. Então, se eu tivesse ganho a Sul-Americana, se eu fosse o Grêmio, por exemplo, tivesse ganho a Libertadores e perdido, né, o Mundial para o Real Madrid, ainda que por 1-0 num jogo excelente, eu estaria insatisfeito. Então, é claro que o rubro-negro tem que estar insatisfeito sempre, né? Ainda que vocês, que são especialistas, possam avaliar aí que nós fomos bem aqui, fomos mal ali, acho que a nossa obrigação é sempre querer mais. O presidente, eu tenho uma última também, prometo. Os dois clubes mais bem-sucedidos do Brasil esse ano, Corinthians e Grêmio, utilizaram modelos de formação de times, de elenco e tudo mais, diametralmente opostos aos dos dois times mais ricos e caros do Brasil, Palmeiras e Flamengo, que no fim das contas não ganharam nada, exceto o Flamengo, o Campeonato Carioca. É uma lição que deve ser apreendida pelos dirigentes dos times que hoje têm mais recursos do que outros? Olha, Flávio, ter recursos não é a única variável que importa. Até porque quando você cria uma expectativa muito grande, isso acaba se refletindo de maneira negativa. O Corinthians, por exemplo, é um exemplo, né, de time que vocês mesmos da imprensa estavam considerando como a quarta força de São Paulo, né, e eles fizeram um trabalho, né, de formiguinha, muito bem feito, ainda trazendo coisas do tempo do Tite, né, o Carille foi muito bem, montou aquele time, conseguiu alguns reforços pontuais que foram extremamente bem sucedidos, né, o caso do Jô, por exemplo, que também ninguém dava nada, não é que não dava nada, né, mas não se esperava que ele fizesse tanto, e acabou dando tudo certo. A expectativa lá embaixo, eles tiveram tranquilidade para trabalhar. O desafio é que, mesmo quando a gente tem a expectativa no alto, que a gente consiga ter sucesso. E 2018 vem aí e nós vamos ver se a gente vai conseguir. Há 2 semanas atrás, presidente, eu entrevistei o Didico, o imperador, e ele falou assim, olha, eu gostaria muito de voltar a treinar, para ver se eu tenho condição de voltar a jogar. Foi o que ele falou. O Flamengo irá fazer um convite para ele, oferecendo a estrutura, se você quiser treinar, se recuperar aqui, ou vai passar batido, presidente? Olha, eu acho que essa coisa, o Adriano, já falei com você isso no seu programa, inclusive, que o Adriano, né, se for escalar a seleção do Flamengo de todos os tempos, o Adriano está lá, Adriano e mais 10, Adriano, Zico mais 9. O que acontece é que eu acho que se fez um oba-oba muito grande com relação ao Adriano, né? E eu acho que, em primeiro lugar, ele tem que ser tratado com respeito. Qualquer conversa, né, com o Adriano, né, vai acontecer tomando por premissa isso. É um jogador, é um ser humano que tem que ser respeitado, é um ídolo do Flamengo, tem que ser tratado com carinho e respeito. Agora, só como torcedor, Júlio, que é para encerrar mesmo, que você falou um negócio que outro dia eu discuti aqui, tirando o Zico, né? Porque acho que o Zico tá pro Flamengo, o que o Pelé tá pro Santos, na mesma proporção. Ô, presidente, tirando o Zico, o maior ídolo do Flamengo é o Adriano, porque eu nunca vi uma comoção tão grande de uma torcida com o jogador, igual a torcida do Flamengo tem com o Imperador. Olha, é o ídolo mais recente, né? Os grandes ídolos do Flamengo, quando nós fomos campeões do mundo, né? Zico, Júnior, Leandro, Adílio, Andrade, já estão todos na faixa dos 60 anos.
né? O Adriano ainda está com 35. Então, a última conquista, né, de 2009 ainda está aí na memória dos nossos torcedores, e aí é natural que haja esse tipo de carinho, né, que eu também sou partidário e também sou um torcedor do Flamengo que tem o Adriano em alta conta e excelentes lembranças dele. Presidente, olha, queria muito, muito mesmo agradecer a tua participação. Conforme eu te prometi, foi rápido. Foi uma coisa rápida, né? Nem tanto, né? Ó, presidente, falando sério, eu queria agradecer muito aqui em nome de todo o Fox Sports, o Fox Sports Rádio, pela tua atenção. Eu gosto de falar isso sempre, cara, na boa ou na ruim, o senhor sempre fala, o senhor nunca se nega a nos atender. Nós queríamos mostrar o lado do Flamengo. Então, muito obrigado. Eu continuo cada vez mais fã. Torço muito pelo senhor. Espero que ano que vem o senhor ganhe um título expressivo, porque acho que seria bom, não só para o Flamengo, para o futebol brasileiro. Acho que coisas que o senhor faz aí, o senhor fez muito mais coisas boas para o Flamengo que ruins. Não dá para acertar sempre. Acho que o Flamengo tem que acertar alguns detalhes, mas faz parte do jogo. Muito obrigado, presidente. Olha, um Feliz Natal para o senhor, um excelente 2018. Muito obrigado, tá bom? Obrigado a você, beijo a todos da mesa aí, Feliz Natal, um 2018 muito feliz, cheio de vitórias e títulos do Mengão, para vocês poderem badalar bastante aí na Fox. Tá bom, presidente. A próxima vez, Sorvani, me liga antes para evitar esse mico. Tá bom? E o pior grande abraço a todos vocês. E o pior é que quando a gente liga para ele, ele atende. Ele atende. É isso que é o legal, ele atende. Chato, né? Eu sou. Obrigado, presidente, um grande abraço, valeu. Um abraço, saudações rubro-negras. Saudações rubro-negras. Tá aí, olha, uma entrevista curta, foram quase 50 minutos, do Eduardo Bandeira de Mello, presidente do Flamengo, expôs o ponto de vista dele. Mas você mudou o seu ponto de vista com relação a ontem, Cara, depois de tudo que eles fizeram? Eu agora, para mudar, a gente teria que ouvir, por exemplo, o comandante do policiamento, porque aí nós estamos ouvindo os dois lados da história. Absolutamente nada. Eu acho que o Flamengo tem a parcela de culpa também. Não, mas também isso não é tem. disso, não, mas- Agora, mas a gente tem que ouvir. Eu queria ouvir também o lado da polícia. Se a polícia me convencer, eu não tenho problema nenhum em Benja, mudar. todos nós A princípio, ainda não. A punição nós somos a favor. A princípio, O que ainda nós não. condenamos aqui foi a exclusão. A princípio, não. Exatamente. Não, Agora, não, eu não condenei nada, eu acho que tem que ser excluído. Agora- eu quero só, não, desculpa, só para reforçar. A sua condenação é radical, né? Você quer Não, minha exclusão. condenação, eu não sou juiz de seu nada. posicionamento. O meu posicionamento é que qualquer clube o Penharol você falou que tinha que ser. qualquer clube, Independente também, quando teve o racismo. qualquer clube cuja verdade. torcida não sabe se comportar e provoca episódios como esses, deve ser excluído da competição. Qualquer clube. Essa é a minha posição. Eu não acho que tem de se procurar culpados na polícia, no clube, Não, mas nós temos sempre que ouvir organização. as Claro que é explicações, evidente né? que o presidente do Flamengo jamais vai defender isso e vai se defender com aquilo que ele acredita que foram providências que o clube tomou, né, de mandar um ofício para a polícia. Eu, sinceramente, acho isso muito pouco. Eu acho que os clubes que sabem, conhecem as organizações, as torcidas organizadas, os grupos de torcedores que provocam essas coisas, eles têm sim a obrigação de atuar junto a esses grupos, porque quando eles precisam desses grupos, eles recorrem a eles. Então, é preciso que os clubes assumam também a sua responsabilidade sobre os seus torcedores e não ficar empurrando isso apenas para autoridades. Essa confusão não seria evitada se houvesse 2.000 policiais no Maracanã. Não seria evitada. Não é o número de policiais aí que determinou o que aconteceu. Então eu sou a favor de exclusão imediata de qualquer clube. Só deixar claro aqui que o nosso posicionamento aqui, todos nós, é de punição ao Flamengo. O que nós discordamos, a divergência se dá no tipo de punição. O Benja e o Flavinho entendem que a exclusão do Flamengo para a próxima temporada seria a punição ideal, cabível, pelo que ocorreu na última quarta-feira. O Pascoal e o Mano entendemos que não. Acho que isso é ser muito radical. Eu não sei qual é a posição do Facincani, que depois ele fala sobre isso. Eu, por exemplo, acho que o Flamengo deveria entrar na próxima Libertadores, sei lá, com menos 4 pontos, com menos 5, não sei. Uma punição desse tipo, que para dificultar a vida do Flamengo na próxima competição, de modo que o seu torcedor caia na real. Para não fazer mais esse tipo de coisa nas próximas competições. O perfil do torcedor
do Flamengo que vai ao Maracanã é um perfil diferente do torcedor do Flamengo que ia ao Maracanã Velho? É mais ou menos o que está acontecendo nas outras arenas ou não? Porque eu vejo muito torcedor do Flamengo reclamando que precisa ter os setores populares, igual, por exemplo, tem na Arena Corinthians. O presidente do Flamengo acabou de falar, então, se ele for administrador do Maracanã, ele vai tirar as cadeiras de um setor que precisa poder baratear os ingressos. Que isso tem gerado, que tem gerado muita revolta nos torcedores do Flamengo, é que não tem mais ingresso barato para o torcedor. Mas aí, mais de R$68 porque eu questionei o Bandeira agora. Então, porque, de fato, Benja, o cara hoje ele é obrigado a se tornar um sócio torcedor do clube, para que ele tenha talvez aí um desconto proporcional ao plano que ele acaba aderindo, mas o cara que não tem essa carteira hoje, o cara que não é sócio torcedor, ele praticamente está impossibilitado de poder ver um jogo. Tudo bem, entende, Pascoal? O preço de face é alto. É extremamente alto. O preço de face aí é alto. pratica-se um desconto proporcional de acordo com o plano dele. Diz um amigo meu. Porém, se ele for associado ao clube, ao sócio torcedor, seja lá o nome que o identifique, ele tem praticamente 50% de rebatimento. Não, mas em alguns planos não, Pascoal. Mesmo o cara que é sócio torcedor, ele tem um desconto, vamos colocar aí de 30% no valor de ingresso. Mas se esse ingresso custar R$100, ele vai pagar 70 no ingresso de arquibancada. Outra coisa que ele tem direito também é o seguinte, quanto mais o associado paga, mais ingresso ele pode comprar. Dependendo da modalidade, ele só tem direito a comprar um ingresso. E o privilégio, né? Só tem direito de comprar o ingresso. Se ele está naquela modalidade do cara que paga mais, ele tem direito, por exemplo, a comprar 4. Mas é porque isso é ruim, Sormani? Porque numa dessa, eu não quero me tornar um sócio porque eu acho caro. Aí você fala, eu também não. Você torna-se um sócio, eu racho com você, a mensalidade, o Flavinho, faça Não, nós já ficamos uma hora. Isso causa, talvez, aí a fraude. Agora, deixa eu falar, para encerrar o assunto do Flamengo. Isso é margem para cambista. A gente encerrar o assunto do Flamengo, não adianta falar de contratação, que o Bandeira não fala mesmo, nem sobre tortura. Pascoalzito, ontem uma pessoa falou à noite para mim, falou, olha, não vou cravar porque não posso cravar. A informação que eu tenho é que a coisa estava muito bem encaminhada do Fred com o Flamengo. Poxa, você acha que realmente o Fred irá jogar no Flamengo em 2018? Eu acho que é o seguinte, ó. É até engraçado os caras falam, mas você perguntou ao presidente, porque a gente pergunta, mas o presidente não gosta de falar. Você perguntou, mas ele não respondeu. O Fred seria ótimo para o Flamengo e seria uma grande decepção para a torcida do Atlético Mineiro. Vai ter que buscar um outro jogador para a função. Vai ter que buscar outro jogador para a posição. Como dizem em Belo Horizonte que o time do Atlético está apertado financeiramente e pode perder os jogadores e pode ceder os jogadores exatamente por conta desse aperto financeiro, gente, vai perder o principal destaque do time em termos de gols na última temporada. Né? É o artilheiro do time. Mas, ô Facincani, você precisa ter bons jogadores para chegar à Libertadores. Claro, não. Se você não tiver os bons jogadores, a grana. Sim, mas se você não tiver grandes jogadores, você não vai à Libertadores. Lógico que não. Você não vai conseguir uma vaga na Libertadores. Não é todo dia que tem pão quente, não. Mas o futebol mudou, Pascoal. O futebol mudou, as coisas mudaram. Hoje o patamar de salário do futebol era muito elevado. Agora os clubes estão caindo dentro de uma realidade. O patamar é mais baixo. O patamar está baixando. Médio, hein? Médio, hein? Porque o que o Botafogo ofereceu pro Arnaldo por mês, se é verdade o que eu li, é um absurdo. Lateral direito. O Arnaldo. Arnaldo, lateral direito. Bom jogador. Renovou por 2 anos. Se é verdade o que eu li na internet, eu acho um absurdo. E acho de uma irresponsabilidade muito grande. Não tem nada, o jogador não tem nada a ver com isso. Mas o que você leu? Qual que era o valor? 300 conto por mês, para um lateral direito. Você acha que vale? Então, mas sabe o que é, Sormani? É a escassez de jogadores, cara. Não, mas... A escassez de jogadores, ele é bom lateral. Esse é o problema. 300 conto no lateral. Não. Se você bobear, o Fagner não ganha isso no Corinthians, é um jogador de seleção. Não, o Fagner ganha. $100 mil, cara. O Fagner ganha. Inclusive, está renovando o exatamente. Eu acho isso de uma irresponsabilidade enorme do tamanho da torcida do Botafogo, se for verdade. Antes da gente, então, falar do... Ontem foi muito bacana, o nosso Pascoal participou do Boa Noite Fox com o Gagliotti, o Maurício Gagliotti, presidente do Palmeiras. Antes da gente falar nisso, está aproveitando, já que você está falando do Botafogo,